Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta segunda-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo. Desejo a você uma ótima semana e vamos aqui analisar as informações do Flamengo para esta semana. Hoje tem a apresentação do técnico Tite, mas temos aqui algumas novidades referente a contratações, novos reforços. O Neto que falou sobre o Flamengo, sobre o Mengão montando um timaço para a temporada 2024. Inclusive o Neto falou que o Flamengo vai ganhar tudo. E tem também aqui os comentários do programa da ESPN Brasil, o Mauro Naves falando sobre a expectativa de Guilherme Arana, de alguns reforços de peso, a renovação de contrato do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique. E também tem o Diego Ribas falando sobre a expectativa do técnico Tite no Flamengo. Gostaria que você chegasse aqui primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes. Para isso eu preciso da força da torcida do nosso Mengão. Então vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, ative o sino das notificações e deixa o seu like. Vai nos comentários e escreva qual é a sua expectativa do Tite no Flamengo. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal ESPN Brasil, ao canal do Neto da Band, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Uma pessoa que vai ter um grande desafio nesse sentido, que é o Tite no Flamengo, que é um cara com quem você trabalhou, inclusive foi campeão da Copa do Brasil no Grêmio em 2001, né? E acho que essa questão da gestão de pessoas no futebol tem muito a ver com o que a gente estava falando no outro bloco, né? O quanto é importante olhar para o jogador de uma forma mais global, como um ser humano. Mas o Tite vai ter um grande desafio agora no Flamengo, que é um grupo difícil, vai ter um certo gerenciamento ali de crise em alguns aspectos. Você que trabalhou com ele, eu queria te perguntar como se dá esse relacionamento com o Tite e como você vê que ele pode atuar nessa questão no Flamengo a partir de agora. Tem até dentro do livro, tem uma fala dele no livro, aí, de uma experiência que a gente passou junto. Penso que hoje, né, pegar o Flamengo, depois de tudo que passou, se torna um pouco mais fácil dos que pegaram antes, porque é sempre mais difícil tu trabalhar com um time pós-vitória, né? O ano seguinte, pós-vitória, depois de ganhar tudo, é um dos maiores desafios. Normalmente os treinadores que vêm depois do Jesus sempre foi um grande trabalho, né? Ele deixou a régua lá em cima. Se ele tivesse continuado no outro ano, ele também ia ter um problema. Porque no ano depois de que tu conquista tudo, sempre é difícil, ninguém trabalha do mesmo jeito, ninguém sofre do mesmo jeito, porque normalmente quando tu chega num clube do tamanho do Flamengo e que ninguém ganhou nada, todo mundo faz tudo para ganhar. Depois que ganha, talvez, se tu acordava às 6, tu já não acorda mais às 6 para treinar, tu já acorda às 6h15. Isso aconteceu com os clubes também que trabalhei, sempre foi difícil o ano pós-Copa, pós-título, né, no caso. E o Tite só que ele está pegando agora depois de várias experiências de treinadores que não deram, né, certo na totalidade. Acho que o Dorival deu certo e não sei o que os caras arrumaram, conseguiram ver. Por quê? Vai ter que cuidar dessas pessoas também, né, os dirigentes. Mas o Tite tem uma experiência gigante, né? Eu acho que talvez poderia ter começado no outro ano, né, não pegado no final do ano, não entendi por que de começar nesses 2 meses que praticamente... 12 jogos. Praticamente não tem nada para fazer dentro da competição. Você não acha que pode ser uma pré-temporada de luxo, uma vez que o Campeonato Brasileiro ainda te exige mais do que o Campeonato Carioca? Poderia as ambições de 2024? Poderia ser se o torcedor brasileiro, se a imprensa brasileira entendesse isso. Mas a gente sabe que depois que a bola rola, não tem essa aí que o ano que vem nós vamos esperar trabalho. O torcedor vai querer ganhar domingo, a cobrança vai ser de domingo. Se tivesse um acordo e que todo mundo entendesse, tu vai jogar os 12 jogos, se tu perder os 12 jogos não vai ter problema, mas a gente sabe que no Brasil não existe esse acordo, né? Ninguém vai, então aqui não serve isso de que está preparando para o ano que vem, não, ele já sabe que tem que trabalhar quarta-feira e tem que ganhar. Ainda mais no Flamengo, né? Dorival ganhou 2, então para nós não serve, se é fora lá na Europa, o cara aceita que tu chegue num ano, mas eu acho que ele tem capacidade, é um cara que a maioria dos jogadores que estão lá já conhece ele, já tiveram experiência, passaram, a maioria foi para a seleção com ele, mas é Flamengo. O futebol brasileiro, na verdade, ele se resolve com vitória, né? O maior gestor do futebol brasileiro é a vitória, né? Diferente do mundo corporativo, que a cada 3 meses, né, um trimestre, consegue avaliar as coisas. Futebol não, domingo tu ganhou, tu é bom, quarta tu perdeu, tu já não serve mais, e ao mesmo tempo tu tem que se levantar de novo. Mas eu acredito que o Tite vai
vai conseguir fazer um bom trabalho ali, mas eu já penso que tem que ser um trabalho para agora, porque no Brasil não funciona esse negócio que... 24 está longe. 24 é longe. 3 jogos para nós é longe. Além do que... Posso só puxar uma matéria depois que você faz a pergunta? E aí você também, o Navarro já faz a pergunta e também já vê a matéria do Tite que a gente fez. Coloca aí. Que apresenta amanhã, 2h30. As primeiras imagens do técnico Tite conhecendo a estrutura do CT do Flamengo chamaram a atenção. Se com os últimos treinadores não havia tanta integração entre os setores do clube, parece que com o ex-comandante da seleção brasileira, isso não será um problema. Pode ser um passo importante para que todos reconquistem a confiança. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Ele é um treinador que sabe levar o grupo, sabe motivar o grupo, é muito respeitado pelos jogadores, por todo o seu trabalho, pela sua conquista, pela forma de levar o grupo, isso é muito importante. Estilo paizão, que gosta de chamar os atletas, abraçar todo mundo, defender todo mundo, acho que ele vai se dar bem sim. E eu acho que ele tem fibra para unir, porque o que falta nesse time é o que o JJ fez. Só que os problemas do Flamengo não se limitam apenas a questões extracampo. Dentro das 4 linhas, muita coisa precisa ser consertada. E a expectativa é que Tite possa repetir o sucesso que teve tanto no Corinthians, como também em alguns momentos na seleção brasileira. Qual será a forma com que o Flamengo de Tite vai jogar? Alguns torcedores preferem se apegar a 2 exemplos. O primeiro é o Corinthians de 2015, ex-campeão brasileiro nas mãos de Adenor e com muita mobilidade ofensiva. Aquele time tinha como principal esquema o 4-1-4-1. A linha de meio-campistas à frente de Ralf tinha Jadson pelo lado direito, Elias, Renato Augusto e Malcom. Todos com muita liberdade de movimentação e aproximação junto ao centroavante do time. Ou seja, características semelhantes à versão do Flamengo de 2019, treinado por Jorge Jesus. O outro modelo que muitos consideram de sucesso aconteceu no primeiro ano pela seleção brasileira. O esquema também era o 4-1-4-1 e Casemiro fazia a função de Ralf. Mais à frente, Coutinho atuava pelo lado direito, com Paulinho e Renato Augusto centralizados e Neymar pelo lado esquerdo. Só que tudo isso mudou quando Tite optou por alterar o estilo de jogo da seleção. O modelo funcional deu lugar ao posicional. E essa maneira de praticar futebol tem sido um grande problema no Flamengo. Treinadores que assumiram o clube recentemente e tentaram impor esse estilo de jogo acabaram demitidos. Uma vantagem que Tite leva em relação aos demais é o fato de já ter trabalhado com muitos atletas do atual elenco. 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que eu trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. A alegria de novo desse grupo que sempre foi muito vencedor. Principalmente pelo fato do Flamengo esse ano não ter conseguido conquistar nenhum título. Então você acaba trazendo essa negatividade, né? O time está muito para baixo, né? E aí ele trazer essa alegria de volta. Se Tite vai ter sucesso à frente do Flamengo, só o tempo vai dizer. Vamos lá, voltando aqui para a pista final, amanhã tem Donos da Bola a partir da 1h da tarde, hein? Para arrebentar a boca do balão. Navarro, o que você pensa da matéria? A pergunta que também é muito boa da Luísa pro Tinga. O que você pensa do Flamengo, né? Disso do Tite. Aí veio o que o Artício falou. Artício, um cracaço de bola. Lateral esquerdo, que era meia, né? Meia, que era lateral. Ele disse o seguinte, ali, o ambiente precisa mudar. E o Tite é bom com isso. Ele é especialista nisso, né? E é um cara muito vencedor.
É claro que tem muita gente, tem muito torcedor do Flamengo que está com a impressão das 2 últimas Copas do Mundo, porque foram os 2 grandes marcos recentes da carreira do Tite, e tem toda aquela decepção que acabou acontecendo tanto em 2018 quanto em 2022. Agora, trazendo um Tite para um dia a dia, trazendo um Tite que vai trabalhar com um elenco que com certeza vai ser reforçado. A Lívia fala até em pré-temporada de luxo. Eu acho que é muito mais para ele conhecer a estrutura, a rotina de trabalho, porque ele vai ganhar muitos reforços. Eu acho que depois do que o Flamengo 400 milhões falaram que vai ter de reforço. Então, depois do que o Flamengo passou em 2022, a diretoria viu que não existe outro caminho a não ser você trazer o melhor técnico possível, e um técnico com currículo, porque a diretoria do Flamengo vendeu o Domenech como o melhor técnico possível. Grande auxiliar como o auxiliar do Guardiola. Vendeu o Paulo Souza como o melhor técnico possível. E o mais curioso é que o Dorival, que foi o com menos expectativa... vem aqui para tampar o buraco. Vem aqui para tampar o buraco, foi o que mais deu resultado. Agora não, a diretoria do Flamengo foi atrás do técnico de ponta, o técnico talvez que seja mais qualificado do Brasil, por mais que não tenha ganhado uma Copa do Mundo, e com certeza vai fazer isso também no elenco. E vai existir ali um trabalho. Por exemplo, eu vi uma notícia que o Everton Ribeiro já encaminhou a renovação, e eu acho que o Everton Ribeiro... que o Bruno Henrique também não vai embora. Eu acho que também não vai embora, justamente por causa da chegada do Tite. Esses jogadores que são essenciais e tem muita lenha para queimar ainda, eles ficarão justamente por causa do Tite. Lívia? Eu acho que é isso. Eu falo que a temporada uma pré-temporada de luxo justamente por conta disso, né? O Tite está indo do cozinheiro, do porteiro, a tia do café, ao Gabigol, que é o aço desse time. E o Tite chega para isso. Ele tem currículo, ele tem peso, ele tem respeito. Era o técnico da seleção brasileira. O Flamengo vai ser bom para ele também, né? Fracassando ou não, o Flamengo é bom para ele, porque ele assume um dos elencos mais cobiçados. É o time que tem dinheiro para buscar personagens no mercado. É o último ano do mandato do Rodolfo Landim. 2023 foi pífio para o Flamengo. Foi ridícula a temporada. Ele não vai querer deixar o último ano dele de mandato com essa mesma imagem. Ele pode se candidatar de novo? Não sei. Eu confesso que a parte será política que não, hein? Vê pra mim. E aí a gente vai ver aqui. E aí o Tite, eu coloquei quando o Flamengo anunciou, o Tite é o primeiro acerto do Flamengo na temporada. Que eles escolheram com calma, ele se apresentou no momento oportuno, a data FIFA, para ele poder trabalhar justamente que não tem... Eu tenho uma opinião do Flamengo ano que vem, ganha tudo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Esse time, se contratar mais uns 4 jogadores... Meu irmão, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, ganha tudo o Flamengo com o Tite. Eu não sei se ganha tudo, mas óbvio que mais uma vez vai ser candidato a brigar por tudo. Não, vai ganhar tudo, vai ganhar os 3 títulos importantes. Estava falando que esse time do Flamengo precisava de uma reformulação ao ponto de manda embora Gabigol, o Bruno Henrique, Everton Ribeiro estão de brincadeira, porque o Flamengo tem personagens decisivos que falta, por exemplo, Tinga no Palmeiras. O Bruno Henrique é decisivo. São 2 jogadores só. E o time que o Flamengo, Neto, o Flamengo quando resolveu jogar um pouquinho mais, por exemplo, no jogo de volta contra o São Paulo, o pessoal falou, pô, esse Flamengo dá trabalho. Então tem do Tite agora. Deixa eu só explicar da reeleição. Já foi a reeleição. Foi a reeleição. Não pode. Mas os apoiadores estão tentando uma manobra para ficar mais um ano. 2025. Mas tá dando certo, cara. Eu não sei porque os clubes às vezes querem mudar umas coisas. O Flamengo, ele tá todo ano chegando. E o Tite é muito melhor no dia a dia do que tu reunir na seleção como era. Pode ter certeza que o Tite é muito melhor no clube que na seleção. Ele vai estar todo dia lá com os caras, então eu concordo que o ano que vem o Flamengo tem chance de ganhar muita coisa. Para você, Luísa? Eu acho que além dos reforços que vão vir, ele vai ter o papel também de recuperar alguns jogadores que são importantes e que não estão tão bem. A questão do Gabigol, parece que a questão de ambiente já foi resolvida, né? Já postaram foto dos 2 juntos, o Gabigol já postou seja bem-vindo. Acho que ele pode ter uma conversa, isso com certeza já deve ter, inclusive, ter acontecido. Eu também, quando eu fui... Gente, ele teve que lidar com o Neymar, seleção brasileira. Para entender, para o Gabigol se recuperar, para ele voltar a jogar bola. Everton Cebolinha é outro jogador que foi campeão com ele na Copa América,
técnica, inclusive. Que tá usando bem nos treinos agora aí, né? E tinha perdido espaço com o São Paulo, então é um jogador que ele pode recuperar. Também acho que outros atletas que não estão tendo oportunidades, ele vai observar. Agora, acho que ele tem um desafio, que é, com muito dinheiro, montar um elenco que não é o forte do Tite, não está entre as principais virtudes dele. Ele teve dificuldade quando ele precisou renovar no Corinthians e na própria seleção brasileira, entre uma Copa e outra. Então ele vai ter muito dinheiro, mas acho que isso vai ser até um desafio interessante para a carreira dele, para montar um elenco tão forte e voltar a conquistar. Pode falar, Navarro, rapidinho. Eu queria fazer uma pergunta pro Tinga, que trabalhou. Daqui a pouco a gente vai falar da crise do Palmeiras. E eu acho que até o torcedor rubro-negro vai gostar dessa pergunta que eu vou fazer, porque eu estou vendo muitos, e até pessoas que não torcem pro Flamengo, mas muitos flamenguistas falando assim: o Tite, o perfil do Tite, o trabalho do Tite não tem nada a ver com o Flamengo. O que você acha disso? Discordo total. Primeiro que eu acho que, conhecendo o Tite, não vai ter muita contratação. Eu penso que o Flamengo, para mim, a maior contratação no Flamengo é tu fazer... Me diz que jogador que tu vai buscar assim, tão melhor do que o Cebolinha na melhor fase. Tão melhor do que o Gerson, com o próprio Gabigol, com o Pedro. De Arrascaeta. O Arrascaeta, o Araújo, que era de São Paulo. Sim. Eu acho que algumas coisas estão ali dentro do próprio Flamengo. E que ele pode achar. A maneira que o outro treinador estava ali, que acho que era o São Paulo, que aí tira o cara, bota, aí tu não sabe quem joga. Isso. E que no final tá todo mundo sem confiança, né? Uhum. Então, eu acho que, para mim, olhando de fora ali, o primeiro desafio ali, o que tem que ser feito é, como tu falou, o que ele já fez. O Everton Ribeiro, quando eu vi falar que o Everton Ribeiro ia embora, eu falei, esses caras estão loucos. O Everton Ribeiro, nos últimos 10 anos, ele é o melhor jogador, no mínimo em 7, 8 anos. E eu fiquei chateado com essa notícia da renovação, porque o Fluminense já havia demonstrado interesse. Aí é logo pro Fluminense, eu já Navarro. tava com esperança aqui no coração, né? Sai do Fla pra ir pro Flu, Navarro. Oi, Lu. Tite encerrou a primeira semana de trabalho no Flamengo e ganhou do clube um presente significativo. Você quer me arrebentar, né? Você quer me emocionar A espiritualidade está presente em toda a carreira do técnico e agora ele é quem inspira fé para os torcedores do Flamengo. Com a apresentação nesta segunda-feira e situação já regularizada, a estreia de Tite deve acontecer contra o Cruzeiro no meio de semana. Eu, da expectativa, procuro não projetar, porque senão a gente fica gastando energia em cima, mas faço de cada dia o melhor. E a cada dia a gente vai construindo, sim, um trabalho, em cima de um legado que já tem, em cima de uma estrutura que já tem, em cima dos grandes trabalhos que foram realizados. Depois de um ano muito abaixo do esperado, com títulos perdidos e troca de técnicos, o primeiro desafio de Tite é garantir vaga direta na Libertadores. Depois disso, tentar buscar o Botafogo na liderança do Brasileirão, o que não é tarefa fácil. Com 44 pontos, o rubro-negro ocupa a 5ª posição, 11 pontos abaixo do Botafogo, que lidera o campeonato de forma isolada. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Um elenco com craques e ídolos. Um técnico mais do que gabaritado. São os ingredientes que fazem o torcedor enxergar um fim de ano mais animador e ter fé em um 2024 de volta ao topo das competições. Eu tenho um legado da mãe, da fé, eu tenho um legado do pai do esporte. Eu fui educado pelo meu pai, você Agenor, pelo esporte também. Esses dois, esporte e espiritualidade, eles ficam ligados, parece que eles estão dentro de mim, no trabalho todo desenvolvido agora com orgulho do Flamengo. E temos aí na tela do nosso Sport Center o caminho do Tite, os próximos jogos do Flamengo no Brasileirão. Nesta quinta-feira, dia 19, já tem o Cruzeiro no Mineirão, fora de casa. Depois, clássico contra o Vasco, dia 22. Dia 25, 3 dias depois, o Grêmio, fora de casa. E aí, o Red Bull Bragantino, nesse momento vice-líder, faz ótima campanha. E também o Santos, os 2 jogos em casa. O Flamengo, nesse momento, é o 5º colocado.
estaria fora da classificação direta para a zona, a fase de grupos da Libertadores, mas está dentro ali do grupo da Libertadores. E a gente viu, Mauro, o Tite falando ali que o Flamengo pode pensar ainda em conquista de título, obviamente está longe, não vai depender só de si, depende do Botafogo também, 11 pontos. Mas ele pensa em título, mas sabe que o Flamengo, se bobear, pode ficar fora da Libertadores. Como que você vê esse grande desafio do Tite chegando ao rubro-negro carioca? Olha, Bel, eu acho que a principal ou a maior preocupação é realmente buscar uma dessas 4 vagas. Não entrar em pré-Libertadores e nada, a gente não sabe se serão só 4, mas enfim, entrar direto na fase de grupos. Ele tem que falar em título, né? Ele pega um elenco maravilhoso, está chegando e tal, ele tem que falar. Mas são 11 pontos do Botafogo. O Botafogo ainda tem uma situação muito confortável para ficar com esse título, eu diria mais de 80% de chance. O Botafogo tem 70% de aproveitamento no campeonato. Se formos olhar o histórico de 2006, com mais 20 pontos, o Botafogo ganharia esse título, ou seja, precisando então só de 55% de aproveitamento daqui para frente. Então acho que a chance do Botafogo é muito grande. Agora o Tite tem aí uma vantagem. Você mostrou os jogos agora, os próximos, ele pega Grêmio e Bragantino. 2 clubes que brigam com ele por essas 4 vagas. Verdade. Então isso não deixa de ser uma vantagem, porque aí o Flamengo depende só das suas próprias pernas para chegar e ficar nesse grupo. Acho que essa é a maior preocupação no momento. Depois falar em título. Aí, uma vez, essa é uma das, né? Mas talvez a maior. Ficar ali. E aí aproveitar esse restante de ano, esses 12 jogos, para arrumar a casa. O Tite é muito bom em gestão de pessoas, de grupo. E aí conversar com a diretoria, quem sai, quem não sai, quem a diretoria estava pensando em, de repente, não renovar o contrato, ele já pode ter dito, não, esse aqui eu quero, a gente sabe. O carinho e a atenção que ele sempre teve, por exemplo, com o Everton Ribeiro, que estava aí toda hora, vai renovar, não vai renovar, o Bruno Henrique tendo proposta. Então são jogadores que o Tite vai ter que dizer para a diretoria se quer permanecer com eles ou não para o ano que vem. Mas acho que esse trabalho tem uma expectativa muito grande de ser um bom trabalho. Evidentemente, é o melhor técnico que o Flamengo arrumou nesse ano de 2023. Eu acho que o Tite não vai inventar moda como os outros fizeram, né? Então, a tendência é que ele ajuste esse Flamengo, mas colher frutos mesmo só para o ano que vem, Abel. E nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, no Mineirão, você imagina o Tite já fazendo muitas mudanças? O que não faltam são opções. Sim. A gente viu ele falando ali e ao fundo tinha o quadro ali com as... O que não faltam são peças para o Tite nesse Flamengo, Mauro. Eu acho que ele não vai mudar muito de cara, não. Nesse primeiro jogo, eu não vejo ele... A minha dúvida é Pedro e Gabigol. Vai com um só deles? E aí vai com o Pedro, porque o momento não é bom do Gabigol? Acho que provavelmente. Mas Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que ele sempre gostou, acabei de falar, levou sempre para a seleção, acho que está no time. Depende das condições que o Arrascaeta volte, né, da seleção. O Arrascaeta vai passar ainda pelo jogo contra o Brasil, né? Não deve ser titular, mas no último jogo ele já entrou uns minutos. E eu acho que é isso aí. Não tem muita coisa para... Eu acho que ele não vai inventar moda, pelo menos nesse início. Aí depois, ele quer usar o Cebolinha, ele quer usar esse ou aquele. Ok, ele vai dar lá o tom dele, vai usar o Pulgar no meio, não vai? Quem vai ser... O time base, ele tem 12 jogos para definir, Abel. Mas para o início, assim, ele não vai fazer que nem uns e outros fizeram esse ano, que chegaram e botaram o jogador de atacante na lateral esquerda. A gente viu isso, o Marinho jogando de lateral esquerda, a gente viu o Everton Ribeiro voltando lá. Eu acho que esse tipo de moda o Tite não vai inventar, não. Agora, uma parada difícil, porque o Cruzeiro empatou, né? Foi o único jogo essa semana, empatou ontem com o Cuiabá, não vence em Belo Horizonte desde o ano passado, não venceu esse ano. Está ali numa briga muito grande no rebaixamento e tem problemas, né? Acho o Tite uma excelente opção para o Flamengo, principalmente nessa situação conturbada que o clube vem vivendo. Ele traz junto com ele não só a sua competência tática e técnica, mas principalmente uma excelente gestão de grupo.
Ele sempre teve como característica transformar o ambiente de trabalho em um ambiente seguro. Foi isso que ele fez no Corinthians, na seleção brasileira. Então, independente do que acontece no externo, se vê que internamente os grupos que o Tite constrói têm muita segurança e convicção do caminho que está seguindo. É um excelente comunicador, então para uma gestão de crise, o que acontece muitas vezes no Flamengo, ter um treinador que se comunica bem, que transmite bem a mensagem é fundamental, então ele consegue entregar todos esses quesitos, por isso que eu acredito que é uma excelente opção sim para o Flamengo. O currículo do Tite com muitas vitórias, títulos, o que dá a ele principalmente é a propriedade. Chegando no Flamengo, um clube acostumado a decisões, alta expectativa, muitas cobranças, ter um treinador que já passou por isso, é um vencedor também, o deixa preparado para tomar boas decisões diante desse ambiente de muita pressão, além de facilitar, claro, o entendimento com todos os jogadores, porque os jogadores também são vitoriosos, então isso vai ajudar bastante. Eu creio que motivação em querer vencer por parte dos jogadores nunca faltou e nunca vai faltar. Essa história que algumas pessoas dizem, mas já ganharam muito e não tem mais motivação. Isso, na minha opinião, é uma grande mentira. O ambiente do Flamengo é um ambiente de muita cobrança por resultado, pressão constante. E o jogador que decide continuar ali, ele tem total consciência disso, de que precisa de um resultado. E o Tite chega para organizar toda essa motivação. E quando os jogadores sentem que tem um treinador que valoriza isso, que tem convicção, sabe o que está fazendo, está indo na direção certa, já é mais do que o suficiente para todos se manterem motivados. Eu acredito que o Tite vai ter total consciência disso e tem tudo para dar certo. A maior proteção que o Tite pode dar para o elenco do Flamengo é ter convicção do trabalho que está sendo feito internamente. Principalmente se tratando do Flamengo. O Flamengo é um clube que confunde muitas vezes. São muitas informações, muitas pessoas falando do Flamengo, dando opinião, cada uma com um interesse diferente. E a única forma de proteger e blindar o grupo é ter convicção de que o trabalho interno está sendo bem feito. Mesmo diante de pressão, de crise em muitos momentos, essa convicção, a valorização daquilo que está sendo bem feito internamente é a maior proteção que se pode. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver. Hoje vai ter a apresentação do técnico Tite no Flamengo. Essa apresentação, com certeza vão perguntar por que ele escolheu o Flamengo e não o Corinthians. E tem as informações do Flamengo para essa semana, como por exemplo, o Flamengo pediu a renovação do contrato do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro e do Gabigol. A do Everton Ribeiro está encaminhada também, porque o Flamengo pediu 1 ano de contrato, né? Apenas 1 ano de contrato para renovar até o final de 2024. O Everton Ribeiro vai aceitar também com uma pequena redução salarial. Então, times como Grêmio e São Paulo, que estavam especulando os jogadores, não terão um jogador porque ele decide fazer mais esse ano de contrato no Flamengo. Então, provavelmente, ele deve renovar esse contrato. Aí já no caso do Bruno Henrique, pelas especulações que temos desta semana, desse final de semana, a novidade é que está por detalhes para ele renovar com o Flamengo. Ele quer 3 anos de contrato, o Flamengo só quer oferecer 2 anos, mas tem esse impasse. O Flamengo pode ser que ofereça 2 anos de contrato, mais 1 ano, caso tenha resultados em produtividade. Vamos ver o que vai acontecer, mas ele está por detalhes para ser mais um reforço para o Flamengo para a temporada 2024. E também falaram sobre Guilherme Arana. Guilherme Arana é um pedido do técnico Tite, já está sendo especulado, inclusive o Guilherme Arana até mesmo aceita, já foi comunicado, e ele aceita vir para o Flamengo. Agora cabe o Flamengo começar as negociações, mas ele é um pedido do técnico Tite, isso porque ele já foi convocado para a seleção brasileira em outras épocas com o técnico Tite. O Tite gosta muito do jogador e ele pode se tornar aí nos próximos meses mais um reforço do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.